Paz do Senhor. Amém. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 27. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 27. Não sei se o irmão pode colocar aqui. 13. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Os irmãos podem repetir comigo? Porque tem então joio. Senta aí. Porque tem joio, irmãos. Porque tem então o joio? Que dormiu os homens. Os irmãos, deixem a Bíblia aberta no capítulo 13 de Mateus, por Dormiu os favor, homens e por veio gentileza. inimigo e semeou. No versículo 27, nós lemos: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Primeira pergunta. Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Os servos fazem essa pergunta ao Senhor: Tu não semeaste no teu campo boa semente? Segunda pergunta: por que então tem joio? O joio não é uma semente. Joio é um tipo de pessoas. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Na parábola do joio e do trigo é um tipo de pessoas. Joio é outro tipo de pessoas. Então, o joio é um tipo de pessoas. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 13. Porque tem então joio? Eu posso fazer algumas perguntas? Quem sabe lidar com o joio? Quem sabe lidar com esse tipo de pessoas que a Bíblia chama de joio? Quem sabe lidar com o joio? Conviver com o joio, morar com o joio, andar com o joio e saber lidar com o joio. Quem sabe? Esse tipo de pessoas
que a Bíblia chama de joio, está no nosso meio, está crescendo e não pode ser arrancado. O joio está no nosso meio, está crescendo e crescendo muito e não pode ser arrancado. Pense no problema. Pense no problema. Está no nosso meio, está crescendo, e está crescendo muito, e não pode ser arrancado. Não sei se os irmãos estão entendendo. Amém. Entendendo? Diga amém. Amém. Então vamos lá. O joio, repita por favor, por gentileza. O joio O joio está no nosso meio, está no nosso meio, está crescendo muito está crescendo muito e não pode ser arrancado. e não pode ser arrancado. É crise ou não é? É crise ou não é? Durma com uma bronca dessa. É problema ou não é? Está no nosso meio, está crescendo muito, não para de crescer, cresce muito, o joio cresce muito no nosso meio e não pode ser arrancado. Pode? Não pode. Mas pode, irmão? Não pode. Não vai arrancar Jesus. O dono do campo proibiu. O dono da seara proibiu arrancar o joio. Então, o que é que eu vou fazer com o joio? O que é que nós vamos fazer com o joio? O dono da seara proibiu arrancar. Ele disse: não pode arrancar. E o que foi que ele disse mais sobre o joio? Deixa crescer. Além dele dizer que não pode arrancar o joio, ele disse: deixa crescer. E está crescendo mesmo. E ainda disse mais: deixa crescer junto. E o dono da seara ainda disse mais: deixa eles crescer junto aí. Deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Mas eu vou arrancar. O dono da seara, o dono do campo disse: não mexa não. Mas eu vou mexer. Ele disse: não mexa não. Não mexe com eles não. Não mexa com eles não. Já tem alguém que não está gostando. Então fale com o dono do campo. Já tem alguém que não está gostando. Então fale com o dono do campo. Porque o dono do campo não sou eu. O dono da seara não sou eu. E quem proibiu arrancar foi ele. E quem disse: deixa eles crescer e deixa crescer junto foi ele. Então fala com ele, por favor, fala com ele. Glória a Deus. Aí a pergunta é: você sabe lidar? Quem sabe lidar com o joio?
Já aprendeu a lidar com o joio? Difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas o irmão disse que joio é um tipo de gente. Prova isso, é muito fácil. É muito fácil. Mateus capítulo 13, versículo 38, por favor. É um tipo de pessoas. O joio é um tipo de gente. É um tipo de pessoa. Por favor. Mateus 13 e 28. Ou 38. Está aí. Vamos ler. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do Reino. e o joio são os filhos do Maligno. joio é um tipo de gente. São filhos do Maligno. não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Não são nascidos de novo. Não são convertidos. Não são salvos. Não são filhos de Deus. Não são convertidos. Não são salvos. São filhos do maligno. Mas onde é que eles estão? No meio dos filhos de Deus. Versículo 25. Põe aí, por favor. Onde está o joio? Versículo 25. Por favor. Mas onde é que está o joio? Eu queria saber onde é que tem joio. Onde é que está o joio? Aí. Mas do meio dos homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Onde está esse tribo de gente que são filhos do maligno? Onde está? No meio do trigo. Diga comigo, por favor. No meio. No meio. No meio. No meio. Do trigo. Do trigo. Pode olhar para mim? No meio. Aí o seu coração tem? Aqui no ministério tem? Aí na mocidade tem? Tem joio aí? Tem joio aí? Ou palavra difícil, né, irmão? Ou palavra difícil, né? Ou assunto difícil, né? Onde é que está o joio? No meio do No meio de onde? No meio do trigo. trigo. Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? Quem? O inimigo. Perguntaram os servos do pai de família: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Eu pensei que aqui só tinha trigo, mas eu descobri que também tem joio. Eu pensei que só tinha trigo. Eu pensei que na igreja só tinha trigo, mas também tem joio. Senhor, tu semeaste a boa semente, e por que tem joio? O dono do campo, o Senhor, responde, versículo 28, um inimigo é quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Queres que vamos arrancá-lo? Aí o Senhor disse: não. O que, Senhor? Não. Eu vou arrancar. Não. O dono da seara proibiu. Arranca não. E quem foi que fez isso?
O inimigo que fez isso, versículo, vamos ver aqui, quem foi que fez isso? Versículo 39, 39, por favor, quem foi que semeou? Quem fez isso? O inimigo que o semeou é o Diabo. É o Diabo. diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? Foi o Diabo. Onde Deus está trabalhando, onde Deus trabalha, tem o diabo que trabalha também. Ai, irmão, Deus está trabalhando. É claro que Deus está trabalhando. João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha, irmão, Deus está trabalhando. Que bênção, é uma maravilha. Deus está trabalhando, só que o diabo não está dormindo. Deus está trabalhando, mas o diabo não está dormindo. Quem está dormindo somos nós. Quem dorme somos nós. O diabo não está dormindo. Deus está trabalhando, o diabo vem trabalhar onde Deus está trabalhando. Os irmãos estão entendendo? Amém. onde Deus está trabalhando, vem o diabo, entra e trabalha também. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando por você, mas o diabo não está dormindo, está trabalhando também. No mesmo campo que o Senhor semeou a boa semente, olha, no mesmo campo veio o diabo e semeou o joio, no mesmo campo. Ah, irmão, sabe como é que está lá? A congregação lá está uma maravilha, está uma bênção. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei qual é o eu não aprendi ninguém. Mas eu já ouvi tantas vezes que estava uma maravilha, e eu sei lá, não tem muita maravilha, não. Eu já ouvi dizer que está uma maravilha, 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 principalmente porque um saiu, o outro chegou, e está uma maravilha, está uma coisa, você fala assim, não tem muita maravilha não. Eu acho que eu devo estar certo. O problema pode ser na minha visão, não estou com visão. Eu acho que eu não estou com visão, porque eu estou vendo muita maravilha. Não tem muita maravilha assim não. Porque onde Deus trabalha, o diabo vem e trabalha também. O trigo está crescendo, glória a Deus, o trigo cresce. Ninguém pode impedir o crescimento do trigo. O trigo cresce, o trigo vai crescendo, o trigo está crescendo, glória a Deus, o trigo está crescendo, aleluia, o trigo cresce. Mas o joio cresce também. O trigo crescendo, o joio vai crescendo também, junto com o trigo. Irmãos, o joio está crescendo assustadoramente. Esse tipo de gente que é filho do maligno, eu li aqui, está escrito, está crescendo, o joio está crescendo assustadoramente, está crescendo demais. O joio está crescendo demais. No mesmo campo que Deus semeou a boa semente, veio o diabo e semeou o joio. Onde? Veja onde o diabo veio semear o joio. Ele não semeou lá fora, tanto campo para ele semear lá fora, porque lá fora tem muito campo, o campo é o mundo.
tem um campo tão grande para o diabo trabalhar lá fora. Ele tem um campo muito grande lá fora. Ele não semeou o joio lá fora. Não foi lá fora, não é lá fora. Ele veio semear o joio aqui dentro. Ele veio semear a semente maligna dele aqui dentro. Quem está entendendo? Amém. Agora, ele semeou o joio no trigo? Não. Não. Não está escrito assim. Ele não semeou o joio no trigo. Trigo é trigo. Joio é joio. Trigo é trigo. Joio é joio. Ele não semeou o joio no trigo. Ele não pode semear o joio no trigo. Trigo é trigo. Joio é joio. Ele não semeou o joio no trigo. Ele semeou o joio no meio do trigo. Você é trigo ou joio? Glória a Deus. Resta saber se você é trigo ou se você é joio. E quando foi que os homens perceberam? Quando foi que os homens perceberam que tinha joio? Quando foi? A partir de quando? Eles perceberam que tinha joio no meio do trigo. A Bíblia responde, versículo 28. A partir de quando eles perceberam? O 28, como é que diz? E quando, acompanha aí, 28 não, 26. Desculpa, o 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o... Quando foi que os homens perceberam que tinha uma semente maligna no meio? Foi quando nasceu? Não. O problema não é quando nasce. Quando frutificou. Quando foi que eles perceberam que tinha joio no meio do trigo? Quando a erva cresceu. Cresceu e frutificou. O problema, irmãos, não é quando nasce. O problema é quando cresce. Quando nasce, não tem problema, nenhum problema. Quando Ismael nasceu, não teve problema, só teve festa. Quando Ismael nasceu, só teve alegria, só teve festa. Mas quando Ismael começa a crescer, aí começou a surgir problema. Quando Isaac nasceu, Abraão fez um banquete. Quando Isaac nasceu, Abraão fez uma festa, um banquete. Mas quando Isaac começou a crescer, começou o problema. Então o problema não é quando você nasce. O problema é quando você começa a crescer. Aí tem irmãos que dizem assim, vai no saiba agora, ninguém quer não. Aí é hora que está com banho, velho. Mas ninguém dá glória. Olha, irmão, pregador que depende, o pregador que depende do povo dar glória para ele pregar, tem alguma coisa errada com ele. Vou repetir. Eu vou repetir. Se você só prega se o povo der glória, eu só prego se o povo der glória. Eu dependo do povo dar glória. Eu dependo da reação do povo para poder pregar. Então tem algo errado comigo. Não é com o povo, é comigo. Se você dá glória, eu prego. Se não tem, eu prego. Por quê? Porque a palavra é de Deus, nós temos compromisso com a palavra. Agora você tem liberdade de dar glória, você tem liberdade de dar aleluia, você tem liberdade de falar em línguas estranhas, você pode se alegrar, adorar, glorificar, pular. Mas se você não fizer, a gente tem que pregar do mesmo jeito. Porque nós temos um compromisso com a palavra, tem que pregar do mesmo jeito. É muito bom estar pregando e o povo dando glória, isso é muito bom, mas se o povo não der? Não, mas tem que dar, e se não der? Você tem que pregar.
vai pregando, a palavra vai entrando, a palavra vai tocando, a palavra vai tocando, o Espírito vai se movendo, o Espírito vai se movendo, o Espírito vai se movendo, a palavra vai entrando, o Espírito vai se movendo e o povo começa a dar glória, aleluia, aleluia, glória, adorar, louvar, agradecer, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Você é joio ou você é trigo? Aleluia. Quando começou a crescer, aí foi tudo perceber. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. É quando começa a crescer. Você é trigo? Cresça. Trigo, cresça. Porque o joio está crescendo. Você é trigo de Deus? Você é trigo de Deus? Cresça. Cresça porque o joio está crescendo. E quando o joio cresce, cresce junto com o trigo. Aí o que é que acontece? Se o trigo não crescer, se o trigo parar de crescer, ou se o joio crescer mais do que o trigo, o que é que vai acontecer? O joio vai sufocar. Se o joio cresce e o trigo não cresce, o joio vai sufocar o trigo. E é triste dizer, é lamentável dizer, está acontecendo. Está acontecendo. Você é trigo? Cresça. Porque o joio está crescendo. Se o joio cresce e o trigo não cresce, então o joio vai sufocar, vai matar o trigo. Você pode dar glória a Deus? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Dê aleluia. Dê glória a Deus. Agradeça pela palavra. Agradeça pela palavra. Você é joio ou você é trigo? Quem somos nós? Quem somos nós? Aí disseram para o Senhor da Seara: vamos arrancar? O Senhor quer que arranque? Diz: não. Mas não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deixar esse povo maligno no nosso meio. Deixar esses filhos malignos aqui no nosso meio. Isso é um absurdo. Não pode, Jesus. Tem que arrancar esse pessoal. Tem que arrancar. São filhos do maligno. Tem que arrancar, Jesus. Não. Por quê? Mas por quê? Porque se vocês for arrancar o joio, pode mexer com o trigo. Se vocês for arrancar o joio, pode mexer com o trigo. Quer saber quem são as pessoas? Quer saber quem são as pessoas? É muito fácil, mexe com elas. Quer saber se é trigo ou se é joio? Quer saber se é trigo ou se é joio? Mexe. Mexe. Nunca esqueço da palavra de um pastor lá na cidade de Pomos, lá no Pernambuco. Ele não está mais nessa cidade, ele está já em outro lugar, se é que ainda está pastoreando. Conversando com um pastor, ele disse: o senhor pode pregar. Os dois pastores conversando, eu pego, porque deixaram eu ficar perto, né? Deixaram eu ficar perto, eu fico. Senão já me afasto. E tá bom, vem direto da boca, eu estou longe. Aonde eu estiver, eu sou o que sou.
Não importa onde eu estou, importa quem sou eu. Não importa onde eu estou, importa quem sou eu. Aí o pastor tem um apelido de Naninho, disse para o pastor Rodrigo: olha, o senhor pode pregar, o senhor pode dar doutrina, o senhor pode falar, o senhor pode dar doutrina pesada, pode... não acontece nada, tá tudo bem, tudo bem. Agora, quer ver a chapa esquentar, começa a mexer. Quer ver a chapa esquentar para o teu lado? Quer ver dor de cabeça? Começa a mexer. Começa a mexer, começa a mexer, começa a mexer. Quando começa a mexer, aí você vai saber quem é joio e quem é trigo. Aleluia! Eu não sei por que é que o trigo apanha tanto. Você sabe por quê? O trigo apanha demais. O agricultor pega o grão lá do campo, ele traz o grão do trigo, ele traz lá do campo o grão, coloca numa eira, um lugar chamado eira, e na eira tem uma pedra, uma grande pedra, e ele pega o grão do trigo e coloca em cima da pedra, aí vem com a vara e começa a bater. Apanha trigo. Trigo apanha demais. É um processo difícil. O trigo apanha demais. Ele solta a vara no grão de trigo. Mas por que começa apanhando tanto? Para soltar as palhas. É para soltar a palha. É para separar a palha. É no campo aberto, aí ele bate com a vara, bate com a vara no grão de trigo, para soltar as palhas, sim ou não? É assim ou não é? Aí solta a palha, para tirar a palha. Então tem que bater nele, então tem que bater. Bate porque trigo aguenta apanhar. Bate no trigo. Bate porque trigo suporta. Trigo suporta. Joio não suporta, mas trigo suporta. Bate para soltar as palhas. Soltar as palhas. Aleluia! 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 Você não sabe o quanto eu já apanhei, mas eu já bati, viu que não foi fácil. Você não sabe o quanto eu já apanhei. Aí eu trabalhei com igreja, mas eu já bati, que não foi. E bater em mim com força também. Bater em mim com força. Trigo apanha demais, passa por um processo muito difícil até dar uma farinha boa. Mas para que apanha tanto? Para dar uma farinha boa, para dar a farinha que chama-se flor de farinha no Antigo Testamento, chama-se flor de farinha, a melhor farinha. Passa por um processo muito difícil o trigo. Não pode arrancar. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo disse. Foi o Espírito Santo que falou. Arrancar não pode. Não. O Senhor da Seara proibiu, não pode arrancar. E ele disse que vai continuar crescendo. Não se assuste não. Cresce o joio e cresce o trigo. Cresce junto. Isso não pode arrancar não, mas pode cortar. Mas arrancar e cortar não é a mesma coisa não. Todo mundo sabe disso. E arrancar é arrancar, cortar é cortar. Não pode arrancar, mas pode cortar. Tem muita coisa na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa congregação. Tem muita coisa no ciclo de oração, na mocidade, no ministério, nas congregações, que a gente não pode arrancar. Tem coisa que a gente não pode arrancar, não. Mas pode, cortar. É trigo? É joio? Se é joio? Então eu vou cortar. Eu não posso arrancar, mas eu posso cortar.
Glória a Deus. Aleluia.